gente, voltamos por enquanto ainda com as aulas online, tá certo? Mas ó, vamos lá relembrar de tudo que estudamos antes dessas férias, tá? Então, ó, primeiro começamos com os números inteiros. Vocês conheceram o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? São os números positivos, os números negativos, juntamente com o zero. Lembrando que o zero, ele é um elemento neutro. Ele nem é positivo e nem vai ser negativo. Tá? Lembraram? Então vamos nós. Os números inteiros são os números positivos, os números negativos, juntamente com o zero, que é um elemento neutro. Não é positivo e não é negativo. Certo, senhores? Então, ó, segue lá. Números inteiros, relembrando. Depois veio adição, subtração com números inteiros. Lembrando que as regrinhas dos sinais iguais, você soma e permanece o mesmo sinal, tá? Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior número. Qualquer coisa, professora, eu não estou lembrando. Pega lá as aulas anteriores, dá uma revisada novamente e qualquer coisa fala comigo, tá? Pra gente tirar as dúvidas que ficaram ainda, certo? Depois veio módulo de um número, valor absoluto, números opostos. Lembrando que número oposto, se eu tenho um número positivo, o oposto de um número positivo vai ser um número negativo. E o oposto de um número negativo vai ser um número positivo. E o módulo e o valor absoluto vai ser o meu número sem sinal algum. Tá ok, senhores? Certo? Então vamos lá continuar. Depois veio o quê? Quem lembra? Depois de adição e subtração veio potenciação e radiciação. Vamos primeiro lembrar a potência, tá? Que foi os mais recentes e depois eu relembro os de radiciação, tá bom? Então, ó, na potenciação, lembrando que se você tem um número negativo, então você vai olhar o expoente, tá? Lembrando, a base é o número maior, o expoente é o número menor e potência vai ser o meu resultado. Então, ó, meu número que é negativo, o que é que eu vou olhar para saber se o meu resultado vai ser positivo ou negativo? Eu vou olhar o meu expoente, tá? Se o meu expoente for ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Se o meu expoente for par, o meu resultado vai ser positivo. Lembra que potenciação é a multiplicação do mesmo número, tá? Então não vai ter número diferente. E não erra, não faz isso. 2 vezes 3, porque vai dar errado. É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Que aqui, ó, o 3, ele tá me dizendo quantas vezes a base vai se repetir. Então ficaria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Ó, vamos lá para a regra. Se é ímpar, permanece negativo. Então, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Foi difícil? Não foi, tá vendo que você lembrou? Então, aqui, ó. Quem vai se repetir? O 2. Quantas vezes? 4. Então, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Meu expoente tá o quê? Par. Se tá par, ele fica positivo. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16, tá? Eu tô explicando assim muito resumido, que é só pra gente relembrar os assuntos que estudamos antes pra dar continuidade, tá bom? Então, ó, agora vem radiciação. Antes de explicar a radiciação, eu pedi a vocês fazerem a tabelinha dos quadrados perfeitos. Quem são eles? São um número multiplicado por ele mesmo. Exemplo, 1 vezes 1. O 1 multiplicado por ele mesmo, tá? Então, 1 vezes 1, 1. São os quadrados perfeitos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Sempre o número multiplicado por ele mesmo, para poder a gente ter a base da raiz quadrada, tá certo? Outra coisa, raiz quadrada de número negativo não existe. Lembra isso, tá? Se eu tenho uma raiz quadrada
E o meu número que está lá dentro, o meu radicando, que a gente chama de radicando, o negativo, ela não existe, certo? Então, ó, vamos relembrar um pouquinho de raiz. Eu tenho o radical, tá? O radicando, que é o número que está dentro, e vou ter a minha raiz, que vai ser o meu resultado. E aqui, ó, vou dar o exemplo para vocês, tá? Como eu tinha falado. Raiz quadrada de número negativo não existe. Tá? Você pode botar um lezinho assim ou escrever também não existe. Não existe. Ok, senhores? E quem é a raiz quadrada de 25? Isso mesmo, vai ser 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 25, tá bom? Ó, a aula de hoje foi só relembrando, pra gente voltar com tudo, tá certo? E semana que vem eu vou estar te enviando as aulas com um assunto novo. Professora, qual é o assunto novo? Relaxa. Vamos estudar os números racionais. É difícil? Não. É tudo que você já aprendeu. Com os números positivos, números negativos, as regrinhas vão continuar as mesmas. A diferença é que vamos introduzir nesses assuntos que a gente estudou os números com vírgula e os números com fração. Tá bom? Então, ó, próxima aula estaremos aí voltando. Continua em casa, se cuidando e cuidando das pessoas que vocês mais amam, tá bom? Beijinhos, se cuidem e até a próxima aula.